Hoje nós estamos começando uma nova série de mensagens aqui na igreja, conforme eu já tinha anunciado na semana passada. E nessa série, que eu acho que vai ser muito edificante para todos nós, que eu creio que vai ser, nós vamos fazer juntos uma jornada por outra das cartas paulinas. E quando eu falo cartas paulinas, eu estou falando sobre os escritos de Paulo. Dessa vez, nós vamos nos debruçar a estudar a carta de Paulo aos Gálatas. Conhece a carta de Paulo aos Gálatas? É uma carta muito rica em teologia, muito rica em doutrina. Então nós vamos ver desde o primeiro versículo, que é Gálatas 1:1, até Gálatas 6:18, e tirar todas as lições que ele tem para nós. Então já abre comigo aí em Gálatas, vai lá no Novo Testamento, fica depois de Coríntios, antes de Efésios, antes de Filipenses. Vai lá. Procura aí Gálatas, e aí você vai deixar aberto em Gálatas 1. E assim que você me sinalizar que achou, a gente vai começar a fazer um panorama sobre o que estava acontecendo aqui, por que Paulo escreveu, qual era o objetivo, quais eram os problemas, para que a gente possa entender melhor aquilo que a gente vai aprender, certo? Isso, pode deixar o versículo 1 na tela já? Isso aí. Aliás, não, volta porque a gente vai fazer a introdução antes. Pode deixar o tema geral lá. A arte do tema no telão ali para nós. Isso, pode deixar essa daí. Achou aí? Gálatas? Então tá, vamos fazer um panorama do que estava acontecendo para que a gente possa se situar na história. Primeira coisa que a gente tem que entender é que Paulo não escreveu essa carta à toa. Essa não é uma correspondência qualquer, como se ele tivesse lá sem nada para fazer e pensou, vou escrever aqui um tratado doutrinário para os irmãos lá de Gálatas, para as igrejas da Galácia, e aí vou mandar para eles. Não, na verdade, aquelas igrejas da região estavam sofrendo problemas, irmãos. Eles estavam tendo vários enfrentamentos entre eles, que Paulo, como sendo o apóstolo representante deles, precisou intervir para resolver. Então, dentre os problemas conhecidos que eles enfrentavam, e aí pode projetar o slide do problema para nós vamos ter aqui 5 problemas conhecidos que Paulo vai tratar nessa carta. O primeiro problema era a legitimidade apostólica de Paulo, que estava sendo de alguma forma questionada. Haviam falsos mestres que questionavam se Paulo realmente tinha essa autoridade, se Paulo tinha esse apostolado válido para doutrinar e ensinar as igrejas. O segundo problema também era a relação entre os judeus cristãos, que eram os judeus que confessavam Jesus como seu Messias, com os gentios cristãos, que eram os não-judeus, o povo não-judeu, que tinha se convertido. Então, o judeu que se converteu estava tendo uma dificuldade de relacionamento com o gentio cristão que também se converteu. Eram irmãos na fé, mas estava tendo um choquezinho ali entre eles. Terceiro problema era a relação entre esses mesmos judeus cristãos ou judeus convertidos com um outro grupo de judeus, que eram os judeus ortodoxos, que são aqueles que não creem na figura messiânica de Jesus. Então, eles tinham esse choque entre eles, judeus convertidos e judeus ortodoxos. E também havia uma compreensão errada, uma má compreensão acerca do que era a verdadeira liberdade cristã. E desse cenário dos 4 primeiros problemas, surge o quinto, que era o mais urgente entre eles, a controvérsia mais gritante, que era o quê? O relacionamento desses novos crentes, tanto judeus quanto gentios, e agora falando no geral, certo? Com a lei judaica. O povo estava se convertendo, mas os judeus ortodoxos, que não criam na messiandade de Jesus, estavam tentando forçar o cumprimento da lei por aqueles que haviam se convertido, como que a lei fosse um requisito para a salvação deles. E aí, então, Paulo precisa intervir nisso tudo, porque o problema de Gálatas era muito sério. Não era um problema qualquer, era um problema teológico, um problema doutrinário. Eles queriam substituir a justificação somente pela fé por uma mistura de fé mais cumprimento da lei, fé mais obras. E a gente sabe, nós hoje temos essa clareza de que não é assim, e Paulo precisou então intervir para resolver essa questão que estava entre eles. Porque, segundo Paulo vai nos dizer, fazer isso
era como anular a graça de Deus. Está lá em Gálatas 2, 21, a gente vai chegar lá, mas só para você ter já um panorama. Paulo chama esse enfrentamento, chama essa mistura de fé mais obras, fé mais lei, de anulação da graça de Deus, ok? E é diante desse cenário conturbado que Paulo escreve essa carta às igrejas da região da Galácia. Então, Paulo não escreveu a uma igreja em específico, e essa carta tem essa característica. Ela é uma carta que não foi destinada a uma igreja, mas a um grupo de igrejas de uma região. Imagina que cada um aqui é uma igreja. A igreja da Ieda e do Marco, a igreja da família do Ciro Wilson, a igreja da família da Marlene, lá atrás outra igreja. Então, essa carta foi endereçada para esse grupo de igrejas. Então, circulou por mais de uma, certamente. E ela tinha um propósito muito claro quando Paulo escreveu. Pode projetar os propósitos. O primeiro propósito era que Paulo precisava defender o evangelho da graça contra qualquer distorção legalista que estava sendo tentada implantar lá. E quando a gente fala em legalismo, a gente está falando justamente sobre essa falsa doutrina que coloca o cumprimento de regras e normas da religião acima do amor e da graça de Deus. No legalismo, a ênfase está no esforço do homem, ao invés da ação divina. Isso é o legalismo. O segundo propósito da carta é que Paulo queria, então, combater o falso evangelho que colocava a lei judaica como pré-requisito para a salvação. A lei, irmãos, ela nunca foi dada para salvar ninguém. A finalidade da lei não era salvar. A finalidade da lei era revelar o pecado e apontar para a necessidade de um salvador. Olha, sozinhos vocês não vão conseguir. Vocês perceberam que a lei mostra o que vocês não devem fazer e vocês continuam fazendo? Pois é, a lei era uma seta, era um apontamento para a figura de um Salvador, que era Cristo, Jesus. Então, o terceiro propósito da carta de Paulo também era reafirmar que a salvação é somente pela fé, sem adições humanas, sem mais nada. Somos salvos pela graça mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Efésios 2, do 8 ao 9, vai nos dizer. É a nossa doutrina conhecida do sola fide, né, irmãos? Do somente a graça. Então, esse tema de salvação somente pela fé vai ser o tema central desse escrito, dessa carta de Paulo, assim como foi a carta aos Romanos. Pois bem, e o quarto propósito, então, era proclamar a liberdade em Cristo como resultado dessa justificação. Paulo vai dizer que aqueles que foram justificados pela fé estão libertos do jugo da lei, da escravidão. Então, ele até diz, não se submetam mais a isso. Vocês agora são livres. A fé é o único requisito para que você seja salvo, Paulo vai nos afirmar. Pois bem, e eu creio então que com essas informações a gente já conseguiu ter um panorama, um pano de fundo aí para entender o que estava acontecendo, e agora a gente vai ver como Paulo destrinchou todas essas situações. Deu para entender um pouco assim? Ficou claro o que estava acontecendo? Ok. Então, feito o nosso panorama, vamos para a leitura do primeiro texto, Gálatas 1, do versículo 1 ao 10. Agora sim, Adriel, pode projetar para a gente lá. Vai dizer assim, ó. Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. E todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia. Que a graça e a paz estejam com vocês, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar desse mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Agora ele vai fazer o enfrentamento do que estava acontecendo. Versículo 6. Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou pela graça de Cristo para o outro evangelho, o qual, na verdade, não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. Como já dissemos e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema.
Por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Até aqui. Forte, né? As palavras de Paulo. Bom, não sei se você reparou, mas essa carta, já no início, ela tem um detalhe muito interessante que difere Gálatas de todas as outras cartas que Paulo escreveu. E esse detalhe consiste que essa é a única epístola que não contém nenhum elogio de Paulo para esses irmãos. Paulo sempre começa os seus escritos, e a gente vê ele fazendo isso logo nos primeiros textos ali, ele começa sempre de alguma forma elogiando os pontos positivos das igrejas para as quais ele escreveu. Como, por exemplo, quando ele escreve aos Efésios, ele vai dizer: também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos. Então ele primeiro elogia. Quando ele escreveu aos Filipenses, também ele fez isso. Ele disse: dou graças ao meu Deus por tudo o que lembro de vocês, pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Quando ele escreve aos Colossenses, ele também elogia os irmãos. Ele diz: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos. E aí, então, depois de fazer esses elogios, depois de enaltecer brevemente o que eles estavam produzindo como cristãos, é que Paulo vinha fazendo as suas correções. E isso, irmãos, é uma técnica milenar, aprenda com Paulo. Primeiro, você fala bem das pessoas, você fala as coisas boas a respeito delas. Depois você faz as correções, porque daí a pancada dói menos. Né? Você que tem filho sabe do que eu estou falando. Você chama ele para conversar. Hoje é muito oportuno, né? Dia dos Pais. Então, você tem feito muitas coisas boas. Você é um menino muito educado, você é um menino muito inteligente, mas você está errando nisso aqui. Então, primeiro a gente elogia, depois a gente corrige. E eu costumo fazer isso. Então, você sabe que quando eu te procurar e começar a falar coisas boas de você, prepara, porque depois o puxão de orelha vem. Brincadeira, irmãos. Brincadeira. Ou não, né? Ou vai ver, não é brincadeira. Mas nessa carta em específico, perceba que Paulo não faz isso. Paulo não elogia eles. Paulo começa se apresentando, faz ali a sua apresentação apostólica, fala quem está com ele, fala para quem essa carta está sendo dirigida, faz uma breve lembrança do evangelho, saudando eles ali, e depois ele já desce a lenha nos caras, ele já diz: olha, me chama muita atenção que vocês estão tão rapidamente abandonando o evangelho que vocês tinham recebido para esse outro evangelho que agora estão tentando botar na mente de vocês. Então, irmãos, afinal de contas, essa era uma situação muito grave, era um desvio teológico que estava se espalhando lá. Aqueles irmãos estavam desertando do verdadeiro evangelho, e isso precisava ser contido. E Paulo não tinha tempo a perder para elogiar ninguém. Paulo precisou ser muito enfático no que ele escrevia. Então ele vai direto ao ponto. E vamos ver como ele construiu esse pensamento em 3 atos. Versículo 1. Primeiro ele começa afirmando a sua autoridade como apóstolo. Projeta para a gente o versículo 1, Adriel, e deixa na tela, por favor. Ele vai dizer assim: Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus o Pai, que o ressuscitou dos mortos. Paulo aqui ele apresenta a sua credencial apostólica de uma maneira muito mais detalhada do que geralmente ele fazia. E aí você começa a ver que Gálatas tem muitas peculiaridades. Então, Paulo ele era sempre sucinto nas palavras. Ele basicamente se apresentava assim: Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus. Era a apresentação dele, ele se apresentava. Ele fez isso ao escrever aos Coríntios, aos Efésios, aos Colossenses, a Timóteo. Mas para Gálatas, quando ele escreve para esses irmãos, ele fala assim, ele é muito mais enfático: Paulo, apóstolo, por meio de Cristo e de Deus Pai. Ou seja, perceba que ele estava validando o seu ministério aqui. E ele não fez isso à toa, porque, como a gente já falou, existiam alguns que estavam tentando colocar em dúvida a autoridade dele, o seu apostolado. Então Paulo precisou validar isso, como quem diz: olha, não foram homens que me nomearam apóstolos, eu fui feito apóstolo por meio do próprio Cristo.
Eu fui feito apóstolo pela vontade de Deus. Então vocês me respeitam. Vocês me respeitam e tenham tendência de saber com quem vocês estão falando. Então ele faz esse afrontamento ali. E ele resolve esse ponto, porque resolver a sua autoridade era fundamental para que os irmãos dessem a devida credibilidade ao que ele estava prestes a dizer. Uma pessoa descredibilizada não passa muita confiança. Então Paulo fez questão de lembrar quem ele era e quem colocou ele nessa posição de apóstolo, para que então o que ele viesse a falar a seguir tivesse muito mais peso no ouvido daqueles homens. Porque Paulo não carregava uma mensagem qualquer, nem um ensino humano, mas o que ele falava era com autoridade divina. Pois bem, no versículo 2, então, ele encerra essa apresentação, terminou de se apresentar, dizendo que haviam outros irmãos com ele, e aponta para quem eram essa carta, quais eram os destinatários dela, para que não tivesse dúvida, para que ninguém alegasse desconhecimento. Ah, não, mas será que Paulo não escreveu para os irmãos da cidade vizinha? Será que Paulo não quis escrever para os Efésios? Não, ele foi bem claro. As igrejas da Galácia, ponto. Ninguém poderia alegar desconhecimento, era para os caras. Tinha um destino certo, tinha um trajeto já firmado, era para eles. Então, seguindo adiante, do versículo 3 ao 5, Paulo vai relembrar do que se trata o evangelho. Olha só que linda afirmação que ele faz. Versículo 3, que a graça e a paz estejam com vocês, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, agora, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos livrar desse mundo perverso, segundo a vontade de Deus e Pai, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Aqui, ainda que de maneira muito breve e muito sucinta, Paulo parece querer preparar o terreno para o que ele estava prestes a dizer, trazendo à memória daqueles irmãos qual era o sentido do verdadeiro evangelho. Ele vai dizer, Jesus Cristo, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos livrar desse mundo perverso segundo a vontade de Deus. Então, ele estava dizendo, olha, o evangelho de Jesus é esse. Vocês ouviram a respeito disso. Então, ele traz a memória porque logo em seguida ele vai combater o falso ensino. Só que ele não queria combater o falso ensino sem uma base. Então ele diz, Jesus Cristo, o qual se entregou. Isso aqui era uma lembrança do que era o evangelho. E essa mesma definição precisa estar bem clara e viva dentro de nós também, irmãos, dentro de mim e de você. A palavra está nos dizendo que Jesus se entregou na cruz pelos nossos pecados para nos livrar desse mundo perverso, não para nos manter apaixonados por ele. Aqui é muito claro, irmãos, Paulo está dizendo que Jesus morreu na cruz para nos livrar desse mundo, não para nos tornar apaixonados pelas coisas daqui, mas o problema é que a gente está amando demais o mundo e as coisas que nele há. A gente gosta muito do que está aqui, afinal as coisas são muito boas. A gente ama demais o nosso carro, a gente ama demais o nosso celular, a gente ama demais a nossa conta bancária, a gente ama demais a nossa casa, a gente ama demais tudo o que é daqui. Só que, irmãos, pastor A.W. Tozer, ele vai nos dizer algo muito verdadeiro sobre isso. Pode colocar a frase dele para nós? Ele diz assim, o nosso problema é que estamos satisfeitos demais com a terra. Afinal, com uma casa 2 andares, uma TV grande na sala e 2 carros na garagem, por que alguém desejaria ir para o céu? E, infelizmente, ele está certo. Estamos satisfeitos demais com esse mundo. Jesus morreu para nos livrar desse mundo que é perverso. Mas a gente parece que faz questão de se apaixonar pelas coisas daqui cada dia mais. A gente vive os nossos dias pensando em qual vai ser a próxima conquista, qual vai ser a próxima viagem, o que vamos conseguir fazer ainda aqui na terra, sendo que o nosso pensamento tinha que já estar mirando a eternidade. O que eu posso produzir de frutos para a eternidade? O que eu posso fazer hoje que vai me aproximar de Jesus? O que eu posso fazer hoje que vai gerar um tesouro eterno para mim? Mas a gente está apaixonado demais por esse mundo do qual Jesus morreu na cruz para nos livrar. O mundo é mau, irmãos. O mundo não é bom, nem bonzinho. Apesar de que as coisas daqui a gente pode usufruir muito bem, mas a gente não pode se apaixonar por esse mundo. O problema é que a gente está vivendo apaixonado pelo mundo. E viver dessa maneira é deturpar a finalidade da cruz.
Porque a cruz não é para te dar benefício nenhum desse mundo. A cruz é para te livrar dele. Jesus não morreu para trocar seu carro. Jesus não morreu para te dar sua casa própria. Jesus não morreu para te dar um emprego melhor ou uma viagem para Disney. Jesus morreu para te garantir a salvação. E isso é suficiente. Jesus, irmãos, ele morreu para te dar a salvação. Se as outras coisas vierem a acontecer, glória a Deus. Glória a Deus, que a gente aproveite, que a gente usufrua, mas saiba que elas não são o propósito da cruz, não são a finalidade do sacrifício de Jesus, porque o evangelho não é sobre o que ele pode te dar, mas é sobre o que Jesus fez por nós. E o que Jesus fez por nós, versículo 4, Cristo entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos livrar desse mundo perverso, segundo a vontade de Deus e Pai. Vontade de Deus para a sua vida, para a minha vida, é te livrar desse mundo, é te arrancar daqui, tirar seu coração dele e colocar o seu coração cativo no céu, no Senhor, em Jesus. Esse é o propósito, essa é a vontade de Deus que Paulo está falando aqui. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. E depois, então, de fazer essa breve apologética do verdadeiro evangelho, nesse curto trecho que ele menciona ali, Paulo finalmente entra no mérito do erro que os Gálatas estavam cometendo. Agora sim, do versículo 6 em diante, Paulo, no terceiro ato, ele vai denunciar que eles estavam desertando, abandonando o verdadeiro evangelho. Essa denúncia formal e dura vai acontecer dos versículos 6 ao 9 e ela começa assim. Versículo 6, Adriel. Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho. A surpresa de Paulo aqui não era positiva, como quem diz, ai, que legal que vocês estão passando para outro evangelho. Não, a surpresa dele era num sentido totalmente negativo do que ele estava presenciando. Ele estava espantado com a atitude daqueles irmãos que, conforme ele mesmo diz, se afastaram muito rapidamente do verdadeiro evangelho para o outro que estava sendo apresentado. Ele não esperava essa inconstância e falta de firmeza deles, pelo menos não tão rápido. Talvez a longo prazo, tendo que lidar devagarzinho, mas ele diz, olha, eu estou assustado que vocês estão indo tão depressa, com tanta sede, para esse outro evangelho que está sendo apresentado. Vocês não entenderam nada do que foi falado para vocês, vocês não pegaram o sentido do que é a mensagem da cruz. E agora eu quero te chamar a atenção para algo muito interessante sobre esse trecho do versículo 6. E para isso eu vou fazer uso da versão NVI. Bota para a gente a versão NVI, Adriel, que vai ficar mais fácil de a gente entender. Bota na NVI aí para nós, por favor. Tem aí? Tem, né? NVI. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão depressa aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguir em outro evangelho. Veja como Paulo ele não fala assim, eu estou admirado que vocês estão passando tão rapidamente de uma doutrina, abandonando tão rapidamente uma doutrina. Ou, vocês estão abandonando rapidamente uma tradição. Mas ele diz, vocês estão rapidamente abandonando aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Então tem três coisas linkadas aqui. Aquele que chamou, o outro evangelho e o verdadeiro evangelho daquele que chamou os Gálatas e que nos chamou também. Essas três coisas estão implícitas nessa frase. E quem é aquele que Paulo menciona aqui? Que ainda que não esteja escrito, você sabe quem é. Aquele que nos chamou pela graça é quem? É Deus. Deus nos chamou pela sua graça, irmãos, e nos deu o primeiro e verdadeiro evangelho, diferente desse outro que estava sendo apresentado. Então o que Paulo estava ensinando para eles, e obviamente para nós, é o seguinte: seguir outro evangelho, abandonar o verdadeiro evangelho para seguir outro que está sendo apresentado é como abandonar o próprio Deus. Me chama a atenção que vocês estão tão rapidamente abandonando aquele que os chamou para seguir outro evangelho. Não tem como desvincular o verdadeiro evangelho de Deus. Então, abandonar o verdadeiro evangelho é abandonar o próprio Deus. Todos aqueles que seguem outra doutrina estão abandonando o próprio Deus. Estão abandonando o próprio Pai. E Paulo refuta essa questão de uma maneira muito incisiva. Vamos ver o versículo 7. O qual, na verdade, não é outro. Pode botar na NA, isso.
o qual, na verdade, não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Veja como Paulo não dá margem para discussão. Ele diz, vocês estão abandonando depressa o verdadeiro evangelho, estão indo para outro, só que não há outro. Ele diz, não existe outro evangelho, só existe um evangelho. Tudo que tenta se passar pelo evangelho é falsificação. Não existe outra doutrina, outro Deus, outro Jesus, outro evangelho. Só existe um evangelho de Cristo, único e verdadeiro. Único e verdadeiro. O restante é falsificação. Então, por mais que pareça igual, por mais que soe igual, ainda assim, se não for o ensino fiel de Jesus, não é o verdadeiro evangelho. Não é, irmãos. E deve ser totalmente rejeitado por mim e por você. No contexto de Gálatas, esse falso evangelho que Paulo estava combatendo era o ensino dos judeus ortodoxos acerca do cumprimento da lei para a salvação, como requisito para ser salvo, certo? O que era contrário à doutrina de Jesus, né? Que a salvação é somente pela fé nele. Mas não se engane em achar que o falso evangelho ficou no passado, que não existe mais nos dias de hoje. Existe, no nosso contexto de hoje, o falso evangelho continua se apresentando aos cristãos, só que agora também com outras heresias mais modernas, não só aquela de que você precisa cumprir a lei para ser salvo, isso ainda existe, mas agora existem outras heresias colocadas no pacote, tais como, você é o centro do coração de Deus. Outra heresia, tudo que você declarar pela fé vai acontecer. Outra heresia, todos os caminhos levam a Deus. Outra, faça uma oferta de sacrifício e Deus vai te devolver 100 vezes mais. Outra, você precisa repousar no colo de Deus Mãe. Já ouviu essa? Essa é muito pesada. Outra, nós precisamos atualizar a Bíblia. Heresias, irmãos, que estão sendo pregadas não há 10 anos atrás, mas estão sendo pregadas hoje, nos dias de hoje, no meio do povo cristão. Tudo isso aqui ainda está em evidência, ainda está sendo falado fora, nas igrejas por aí, irmãos. Acredite, e essas são apenas algumas. Mas sabe como Paulo nomeia as pessoas que pegam a Bíblia e a distorcem dessa maneira, que transformam a Bíblia para satisfazer as suas vontades e os seus propósitos? Ele chama essas pessoas de perturbadores e perversores do Evangelho de Cristo. Olha o final do versículo 7. Alguns estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. A palavra perverter aqui refere-se a causar confusão, a tirar a paz. Já a palavra perverter, a palavra perturbar é de causar confusão. A palavra perverter significa inverter completamente alguma coisa. É você mudar completamente o sentido original de algo para outra finalidade que ela não foi feita para ter. Então, esses perturbadores e perversores do cristianismo são todos aqueles que mudam o verdadeiro evangelho da graça e viram ele de ponta cabeça, viram ele de cabeça para baixo, transformando o evangelho num sistema de métodos, de recompensa pelo esforço, de satisfação dos nossos desejos egoístas. Aqueles que pregam esse evangelho são perturbadores e perversores do cristianismo. E sabe qual é o grande perigo disso? Tem a frase ali, Adriel, projeta pra gente. O grande perigo é que uma mensagem distorcida não é apenas menos eficaz, mas uma mensagem distorcida é principalmente um falso caminho que não te leva para Cristo, mas te leva para o inferno. Porque só existe um caminho. E se esse caminho é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Todo caminho que não te bota na direção de Cristo, te bota contra ele. E o caminho que é contrário a Cristo é a condenação, é o inferno, irmãos. Então, justamente por isso que no versículo 8, Paulo faz um alerta muito severo aos Gálatas. Projeta para a gente o verso 8. Ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. Veja a seriedade do que Paulo está falando, irmãos. Ele diz assim, ainda que eu, e ele se inclui nesse exemplo, ou até mesmo um anjo vindo do céu, mude a mensagem da cruz, trazendo um evangelho diferente do evangelho de Cristo, que essa pessoa seja anátema. Sabe o que significa anátema?
amaldiçoado eternamente. Isso é anátema. Paulo está dizendo, se alguém perverter o evangelho de Cristo, que essa pessoa seja eternamente amaldiçoada. Uau, pesado, né? É muito forte. Mas presta atenção no que eu vou te falar, porque isso é muito sério. Qualquer pessoa, por maior que seja o título que ela carregue, e Paulo, quando falou disso, ele diz, ainda que nós, e ele se inclui, ele era apóstolo, o maior título que alguém poderia ter, o apóstolo de Cristo daquela época. Então alguém, por maior que tenha, por maior que seja o título que carregue, ou por maior número de seguidores que tenha na rede social, ainda que tenha a aparência inocente de um anjo, que se vista bonitinho, que fale em tom agradável, mas que distorça a palavra de Deus, esse alguém não é um enviado do céu, mas esse alguém é um emissário do inferno para tirar você do caminho de Cristo. E essa pessoa deve ser anátema. Ainda que essa pessoa pareça bonitinho, agradável, nossa, que legal ouvir o que ele fala, é gostoso, tem aparência boa, tem um título bacana, tem muitos seguidores na rede social. Se essa pessoa estiver pregando algo diferente do verdadeiro evangelho de Cristo Jesus, a mensagem da cruz, essa pessoa não é um enviado do céu, é um emissário do inferno para tirar você do caminho da verdade. E essa pessoa deve ser anátema. Ela vai ser tratada assim por Deus e ela deve ser encarada assim por mim e por você. Essa é a nossa condição. Todos os que tratam o evangelho como algo que pode ser distorcido em suas verdades, seja para benefício próprio ou outra finalidade, serão tratados como anátemas diante de Deus. Então devem ser encarados assim por mim e por você. Não dá, irmãos, para a gente ficar passando pano para os hereges que tem por aí. Não dá para a gente ficar aceitando todo tipo de ensino só porque é gostosinho de ouvir, só porque é agradável aos ouvidos. Não dá, irmãos. Porque o evangelho não é brincadeira, o evangelho é uma questão de vida ou morte. Ou te salva ou te condena. Ou te leva para o céu ou para o inferno, irmãos. Então o evangelho é uma questão de vida ou morte. Não dá para a gente brincar, não dá para a gente passar pano para heresia. Ah, é gostoso de ouvir, mas se não for o ensino fiel, rejeita. Que essa pessoa seja anátema, para de ouvir. Denuncia se preciso for, mas a gente não pode mais aceitar e não pode mais passar pano para esse tipo de coisa. Veja o que Paulo vai dizer também no versículo 9, ele faz questão de repetir isso, e ele sobe o tom, né? Ele usa uma linguagem muito forte e chocante, e ele sobe o tom, ele diz assim, como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema. Paulo repete exatamente a mesma sentença que ele tinha dado, de condenação aos perversores do evangelho de Jesus, para reforçar a seriedade do que ele estava falando. É como pai e mãe quando briga, né, com seus filhos. Olha, eu já te avisei, eu estou falando sério. A gente reforça para dar mais peso naquilo que a gente está dizendo, e Paulo fez isso. Então, no versículo 10, e agora chegamos ao final do nosso trecho de hoje, Paulo vai então mostrar o porquê ele não se preocupou em falar assim, tão severamente com esses irmãos. Foram duras as palavras de Paulo, não foram? Foram muito duras. E são duras para nós ainda. E aí no versículo 10 ele vai dizer o porquê que ele não se preocupou em falar assim. Olha só o que ele diz. Por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Paulo não estava preocupado em agradar aqueles homens, ele não estava preocupado em ser visto por eles como alguém legal, Paulo não estava preocupado que gostassem dele e tampouco que aprovassem ele e o que ele estava falando. A única preocupação de Paulo era não ser reprovado pelo próprio Deus. Ele diz, eu estou buscando a aprovação de homens ou de Deus? O que me interessa mais? Ser aprovado por aquele que me salvou ou ser aprovado por vocês que tão rapidamente estão se desviando do verdadeiro evangelho? E foi por se preocupar mais com a sua fidelidade a Deus do que com a sua reputação que Paulo falou toda aquela verdade, doa quem doer, ofenda quem ofender, mas desde que não ofendesse aquele que salvou a vida dele, aquele que o chamou para essa missão. E diante disso eu te pergunto, de quem você tem buscado aprovação, irmãos? De Deus ou dos homens?
No final do verso 10, Paulo é muito claro em dizer que sabia que não podia servir fielmente a Cristo e ao mesmo tempo viver preocupado com a aprovação dos homens. Olha o que ele fala. Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Querer ser servo fiel de Cristo e agradar as pessoas ao mesmo tempo são duas coisas incompatíveis uma com a outra. Sabe por quê? Porque o evangelho é uma ofensa ao mundo. E cedo ou tarde, você vai ter que escolher entre manter a sua reputação diante das pessoas ou permanecer fiel a Deus e à sua vontade. Não tem como servirmos fielmente a Cristo e nos preocuparmos em agradar a todos, em sermos aceitos por todos, porque o evangelho é uma ofensa, irmãos. O evangelho ofende o pecado. O evangelho ofende os nossos desejos egoístas. Ele mata a nossa carne. E o mundo não gosta disso. Então, quando esse dia chegar, o que mais vai pesar no seu coração? O aplauso dos homens ou a aprovação do Senhor? Que Deus nos ajude a permanecermos fiéis a Ele até o fim, custe o que custar. Amém? Glória a Deus. Quero chamar a banda aqui em cima comigo novamente. Esse primeiro trecho da carta de Gálatas, ele nos apresenta de forma resumida duas responsabilidades que são comuns a todos nós como cristãos. Seja pastor, músico, membro, diácono, todos nós temos duas responsabilidades que o texto nos apresenta. A primeira é que nós não podemos aceitar outro evangelho. Não podemos. Evangelho é a mensagem da cruz. Fiel, pura, doa a quem doer, ofenda a quem ofender. O evangelho é simples e puro e não devemos aceitar outro. O segundo, não podemos pregar outro evangelho. É claro, se não podemos aceitar, também não podemos pregar esse mesmo falso evangelho. Devemos permanecer fiéis ao verdadeiro evangelho de Jesus Cristo e igualmente rejeitar todo falso ensino que nos afaste dele. Tudo que nos afasta do verdadeiro evangelho deve ser rejeitado, irmãos. Doa a quem doer, ofenda a quem ofender, rejeite. Seja seu parente, seja seu amigo, seja seu vizinho, se estiver ofendendo o evangelho de Cristo, rejeite. Não se omita. Não se omita. Seja corajoso, seja como Paulo e denuncie o falso evangelho. Pastor, e como eu faço para saber qual é o verdadeiro evangelho e qual é o falso? Falamos tanto hoje do verdadeiro e do falso, do verdadeiro e do falso. Como é que nós vamos fazer para saber qual é qual? Afinal, as distorções da palavra de Deus, elas nem sempre são tão escancaradas assim. Às vezes elas se apresentam de uma forma tão sutil que nem parecem heresias. Você até diz, nossa, eu não sabia disso. E aí começa a acreditar numa inverdade, começa a acreditar num falso ensino. Bom, a resposta, irmãos, é simples. O melhor jeito de você conhecer a diferença entre o verdadeiro e o falso evangelho é lendo a Bíblia. O único jeito que você tem de saber o que é verdade, o que é mentira, é lendo as Escrituras, é conhecendo a palavra da verdade para distinguir o ensino da mentira. Então você precisa ler a Bíblia. Você precisa se debruçar no estudo da Santa Palavra todos os dias. A pregação de domingo te ajuda, te orienta, te dá um norte, mas a sua leitura é fundamental. Senão, irmãos, você vai ser enganado. Se você não souber o que é a verdade, o que é a mentira, vão te pregar a mentira como sendo verdade, você vai aceitar. Mas não podemos. O evangelho é um só, a mensagem da cruz é uma só. E todos aqueles que distorcem isso serão julgados por Deus. Então, se você quer viver as verdades da palavra, você quer conhecer o verdadeiro evangelho e ter clareza sobre isso, leia a Bíblia. Nem que você comece com um pouquinho todo dia. Eu vou ler uma página por dia. Leia. Depois você aumenta para 2. Depois você aumenta para 3. Quando vê, o seu ritmo de leitura já está fluindo e você diz, nossa, como foi bom eu ter começado. Então,
A Bíblia é o nosso guia e é o nosso parâmetro do que é verdade e do que é mentira. E é a partir dela que nós vamos conseguir distinguir o que é o certo, o que é o errado, o que é o verdadeiro, o que é o falso. Amém? Esse trecho da carta de Paulo aos Gálatas vai nos dizer que não há outro evangelho. Diga comigo, não há outro evangelho. Não há outro evangelho. E nessa verdade precisamos estar firmados. Vamos orar?